Bom dia, ouvintes! Está começando mais um Empreendendo com Elas. Hoje vamos falar sobre um assunto essencial: o espaço das mulheres na política. Cada vez mais vemos a necessidade de maior representatividade feminina em cargos de liderança e tomada de decisão. Para essa conversa, tenho a honra de receber Viviane Basso, administradora, mentora e idealizadora do projeto Empoder Elas, uma iniciativa que apoia a capacidade das mulheres para ocuparem esses espaços na política. Bom dia, seja bem-vinda, Vivi. Já vou te chamar de Vivi. Claro, por favor. Bom dia, Josi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Principalmente para as mulheres, né, a gente vê hoje que representatividade é um assunto que está em voga, a gente tem falado muito sobre isso, mas a gente vê poucas ações realmente que ajudem a gente a trazer essas mulheres para esses espaços de liderança. Né? E a gente vê muito isso dentro do empreendedorismo, né? Que é o mote do teu programa aqui também. Sim. Você vê a maioria das empresas falando, não, mas a gente tem uma força de trabalho feminina, né? Mas aí você pergunta, e quanto dessas mulheres estão na liderança? Exatamente. Muito poucas, né? Então, Muito às vezes, poucas. você tem lá 52% de mulheres numa empresa, mas você vai para um cargo de gerente, diretor, de 10 é uma, duas, provavelmente diretora de RH, né? Exatamente. A gente não isso. vê, assim, de fato, mulheres em posições de liderança. E é isso que a gente precisa mudar. A gente precisa ter essa voz, né? A gente precisa ocupar esse lugar que já é nosso. Nossa, já a entrevista vai ser muito boa. Não é uma entrevista, gente, é uma conversa. Bom dia, Amanda. Bom dia, Jo. Bom dia, Viviane. E a todas as nossas ouvintes. E lembrando que nós estamos no... Nós estamos ao vivo na TV Paraná Oficial. É só você procurar lá www.radioparanaoficial.com.br. Você pode, além de nos ouvir, também nos ver aqui pela nossa TV digital. E também estamos ao vivo pelo nosso Instagram. Estamos na nossa live já ativa aqui. É só procurar lá no Instagram, @programa Empreendendo com Elas. E você consegue também enviar um comentário, fazer até uma pergunta aqui para a Viviane te responder. Isso, muito obrigada. E, Vivi, eu já quero dizer para você o seguinte... Quero que você fale um pouquinho para as nossas mulheres que estão sempre nos acompanhando. Nós temos uma audiência muito boa. Eu queria que você falasse sobre a sua trajetória de vida. Quem é Vivi? Como Vivi começou aí nesse movimento maravilhoso que você faz? Por favor. Bom, eu sou uma mulher que, assim, eu tive uma casa com várias irmãs, né? Na verdade, eu tenho 2 irmãs por parte de pai e mãe, e mais 2 depois que meu pai teve no segundo casamento. Então, nós somos em 6, na verdade, porque depois teve um menino, mas sempre cercada de muitas mulheres, né? E isso sempre me deu muita força. Eu tenho uma mãe e uma avó também muito fortes, que são muito representativas na minha vida, e isso também trouxe muita força, sempre me trouxe para esse lado, né? De pensar nas mulheres. Eu tenho também uma rede de apoio muito forte de mulheres, e isso sempre fez uma diferença muito grande na minha vida. E com o decorrer do tempo eu fui entendendo a necessidade também, né, daquela coisa de uma puxa a outra. Sim. Eu acho que essa é uma frase que para mim marca muito, porque às vezes você vê em determinados lugares como se existisse uma rivalidade feminina, e eu não acredito nisso. Eu acredito que as mulheres, elas estão aqui para se ajudar, né? E toda vez que a gente cria essa rede de apoio feminina, ela é realmente um catalisador para a mudança. Então eu acredito muito nisso. Então eu venho dessa família, né, com mulheres. E eu acabei indo morar fora muito cedo. Com 17 anos eu fui morar em Florianópolis para fazer faculdade. Depois eu voltei para Curitiba, fiz jornalismo aqui, né? E depois acabei me formando em administração com foco em marketing. Então passei por algumas escolas e aprendi um pouco. Na época eu fui, inclusive, para Florianópolis, eu acabei desistindo porque eu comecei em engenharia química, uma coisa que não tinha nada a ver muito com a minha... né, depois, na hora que eu entrei na faculdade, eu falei, não, acho que não é bem isso, né? Acho que eu vou mais para a área de comunicação mesmo. Então, eu sempre gostei de me comunicar, acho que é uma coisa que sempre foi nata para mim. E trouxe isso como, né, dentro da minha trajetória. Mas tudo isso é experiência, a gente vai aprendendo com as coisas e vai entendendo também quem a gente é no meio do caminho. Sim. E quando eu voltei para cá, eu acabei trabalhando na diretoria de turismo, na época aqui da cidade de Curitiba, né, o que me encantou. Eu tenho gosto muito da cidade que a gente mora hoje, né, e Curitiba como cidade, como catalisador de mudança também, ela é uma cidade inovadora, sim, onde a gente pode crescer e inovar, e tem esse espaço para a mulher aqui.
Aí eu acabei depois indo para uma agência de marketing digital, isso em 2003. Então, eu comecei no marketing digital muito cedo, quando a gente ainda era a internet praticamente discada, né? A gente estava chegando a DSL. Na época, uma caixa de e-mail cabia 200 mega. A gente tinha que esperar convite no Gmail, porque cabia 1 giga, e era um absurdo, você não conseguia entrar, né? Então, eu vi todo o começo das redes sociais, né? Sim. E com a base que eu tenho de marketing, de comunicação, para mim ficou claro, durante toda essa trajetória, que o que muda são as ferramentas. Sim. As necessidades que a gente tem, elas continuam sendo as mesmas. A gente precisa falar com pessoas. Sim. E a gente precisa encantar, a gente precisa entender, a gente precisa personalizar a nossa voz, a gente precisa, então, chegar nas pessoas, né, entender as dores delas e conseguir se comunicar com elas através disso. E nesse papel a mulher faz isso muito bem. Sim. Né? Então isso foi se desenhando na minha carreira dessa forma. Então eu tenho mais de 20 anos de experiência em marketing digital. Eu tive agência nessa área, assim, atendi muitos clientes grandes, Pearson, Dom Bosco, SEB, Conexia, escola. Eu sempre gostei muito da área educativa, né? Então também depois fiz meu mestrado, dei aula também na Unibrasil. Dei aula no Dom Bosco, dei aula muito tempo na FGV Online, também produzindo conteúdo. Então, por isso que esse lado de mentora e de formação para mulheres é engraçado, porque parece que toda a minha trajetória foi o que me culminou para chegar aqui, né? Me preparou para estar aqui hoje com esse perfil, né? Realmente, e com essa vontade de formar mulheres. E depois eu participei da CEVIG. A CEVIG é a Comissão de Estudo de Violência de Gênero dentro da OAB. Eu entrei como membro consultora, né, porque eu não sou advogada, mas ajudei a desenvolver marca, site, e comecei a entender um pouco mais realmente do que o papel da mulher e como a gente acaba, às vezes, entrando em situações, ou se colocando em situações, ou somos colocadas em situações que não são gratas mesmo, né? E que a gente precisa mudar isso. Sim. Então, entrou muito essa questão também da gente entender. Eu sempre, na agência, eu era gestora, diretora da agência, e a gente entende que para uma mulher ser gestora não é uma coisa simples, né? Eu já tive funcionários que não aceitavam ser liderados por mulher, né? Eu já tive pessoas que falaram que procuravam, mas cadê o diretor, né? Eu já, mesmo na agência, quando eu atendia, assim, nitidamente, eu, primeira vez chegava numa reunião, eu falava, nossa, o que essa menina está aqui falando comigo, né? E daí, a hora que conhecia, conversava, isso passava, assim, você ia ganhando esse espaço. Mas nunca foi um espaço que parece que as pessoas falam, não, esse espaço é seu. Não, sempre foi um espaço que tinha que ser conquistado. Sempre. E durante toda a minha trajetória foi isso, foi uma conquista passo a passo, assim. E daí eu acabei caindo na política, fiz campanha do Ratinho, fiz campanha do Thiago Amaral, do Renato Silva, trabalhei também com Eric Silva, que é lá do Maranhão, trabalhei agora com o Eduardo Pimentel, Prefeitura de Curitiba, então bastante coisas dentro da área de política também que me despertou esse olhar. Eu falei assim, não, esse é um caminho que a gente tem e que hoje a gente tem um incentivo, né, mesmo dentro dos partidos, dentro da própria... Né, você tem lei em relação a tentar trazer esse incentivo e cada vez tentar crescer um pouco mais essa questão da representatividade. Então, eu entendi que poderia ser um caminho bem interessante para a gente trabalhar. No ano passado, junto com o PSD, eu desenvolvi um curso, né, que foi de formação de mulheres já. Então, eu estava vindo já com Empoder Elas, mas eu ainda não tinha lançado o projeto. E, na época, eu levei a ideia do curso para a Sandra. Eles acabaram desenvolvendo esse curso lá. Eu fui uma das palestrantes no evento. A gente trouxe, né, eles trouxeram 300 mulheres para esse evento, assim, do Paraná inteiro. E ali eu entendi que era isso mesmo que eu queria fazer, assim, que era o caminho que eu tinha que seguir. Parabéns, Vivi, que lindo, que trajetória, hein? E isso é muito bom. E falar mesmo é algo que eu também, dentro do programa aqui, Empreendendo com Elas, Vivi, já passaram mais de 200 mulheres no nosso programa. Eu sou muito grata e eu tenho muitas conexões com essas mulheres que passaram por aqui. Eu sempre trago isso, desde o cuidado com a mulher, com a saúde dela. O empreendedorismo também é muito importante, que é a minha, né, é aqui a nossa base, mas também falar sobre isto, sobre a política, sobre mulheres na política. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trazer essa fala, trazer sim essa rede de apoio, mulheres estar se apoiando umas às outras, como você falou, não tem que termos rivalidades, e sim estarmos uma lado a lado. Como a gente também quer estar lado a lado dos homens. Então, trazer isto, eu acho muito importante. E eu aqui no programa, eu sempre abro, sim,
para as nossas vereadoras, para as nossas secretárias, para as mulheres que querem sim, falam, não, eu consigo estar lá. Ontem nós tivemos a Eli Domingues, uma mulher incrível que esteve aqui conosco no programa, falando da sua trajetória, falando do trabalho dela à frente também, né, na política. Então, eu acho isso muito importante. E realmente trazer mulheres para entender um pouco mais a política. Né? Exato. Porque eu acho que nós, como mulheres, a gente precisa até mais, e isso eu falei ontem, a gente precisa até mais da política do que o próprio homem, né? Quando a gente fala em representatividade é a gente ter grupos suficientes que representem a nossa sociedade dentro desses espaços de poder, né? Sim. E por que isso é tão necessário, né? A gente fala assim, não, mas por que, né? Porque a gente precisa que somente as mulheres estando lá, que elas vão conseguir decidir, criar leis que realmente sejam interessantes para ela. Então, como é que um homem vai entender a necessidade de você ter uma mamografia anualmente? Perfeito, né? Então, perfeito. Coisas simples assim. Perfeito. A menopausa, a gente precisa falar e não ficar só como um tabu, não ficar somente não desmerecendo as nossas influenciadoras, nossas mulheres que nós temos aí, mas a gente tem muita coisa vindo por influenciadora e não realmente pela mulher real. Aqui no programa eu sempre digo que nós temos que a minha fala é 40 mais, mas com 50, com 60, com 70 mulheres mais, mas as reais. Então, quando eu trago você, como eu trago a Eli, quando eu trago a Indiara, outras mulheres que passaram por aqui, são mulheres reais que estão muitas vezes passando pela menopausa, ou que estão no climatério, ou que vão ainda entrar. E nós temos que falar com as nossas meninas jovens, como a Amanda, que é 30 a mais, outras meninas que estão ali entre 18, 20 anos, para quê? Para que elas entendam, para elas conhecerem o próprio corpo também e saber que aquilo ali elas vão passar e está tudo bem. Sim, a gente precisa normalizar algumas coisas. Exatamente, né? Isso, Vivi. Acho que você fala da menopausa. Isso é uma coisa normal. Mesmo Sim. a própria... Se você pegar os países que eles têm maior equidade assim, em relação a salários entre homens e mulheres, são os países que os homens também tiram licença paternidade, no caso. Sim. Mas eles também param. Então, assim, você vê que... Hoje, o fato da mulher engravidar e ter filho, muitas vezes coloca ela numa posição abaixo no mercado de trabalho. Sim, ela perde o emprego. Muitas vezes ela perde. Ela perde ou a pessoa deixa de contratar, fala Sim. assim, não, mas ela está numa idade, ainda não tem filho, daqui a pouco vai querer ter filho, vai eu vou treinar, e daí ela vai sair. Então... E aí dá a vaga para o homem, e mesmo a mulher tendo ali total capacidade, tendo passado na entrevista, ela perde a vaga. Mesmo ela tendo mais capacidade para executar aquela função, ela perde aquela vaga por questão dela poder engravidar ou dela estar com uma criança pequena, muitas vezes, que sabe que vai ter a demanda para a mãe, porque essa demanda nunca fica para o pai, ou raramente fica para o pai, né? Até vou corrigir a minha fala, porque hoje você tem muitas famílias em que o pai assume isso também e divide de uma forma que é correta, né? Eu sou da opinião que o homem em casa ele não tem que ajudar, ele tem que dividir. Exatamente. Né? Então você fala, não, mas ele me ajuda em casa, não faz mais que obrigação, ele tem que dividir, né? Se você tem uma casa, se você tem um lar, se tem uma família, o mínimo que você espera, né, é que você tenha essa divisão realmente. Então é difícil, né? Você ser mulher hoje em dia e você trazer esses assuntos ainda são tabus. Muito. Né? A própria violência de gênero ainda é um grande tabu. Sim, né? muito. Ela ainda é muito velada, ela acontece dentro de casa. Sim. E a maior parte do tempo ela acontece dentro de casa. E também para essas mulheres é até difícil conseguir empreender, né? As pessoas dos gêneros elas não conseguem empreender. Sim. É uma dificuldade muito grande para que elas consigam colocar o projeto delas ali à frente. Ontem até estava falando um pouquinho, né, antes da gente começar, ontem teve o evento do Paiol Digital, que teve realmente a apresentação de algumas mulheres contando suas histórias, né, e a gente teve a história da Heloíse, que é da Vinícola Legado, né, e ela falou muito isso, assim, que ela chegava para apresentar, né, a vinícola para as pessoas, e as pessoas estavam olhando para lá, procurando, tipo, onde será que está o marido, né? Sim. Então, isso acontece com todas nós. Então, acontece. Assim, com quem eu falo? Com quem eu resolvo isso, então? Porque com você não deve ser. Né? Então, a gente vê isso ainda no dia a dia. E se você coloca isso para as posições políticas, né? E não digo só das pessoas que estão ali eleitas, mas também na própria gestão, assim, né? Sim. Acaba que você vê a maior parte do secretariado são homens, a maior parte do corpo diretor são homens. Então, você tem muita mulher? Tem, mas normalmente levando, né? Sendo uma carga propulsora. As mulheres, elas são esse catalisador e você vê porque elas realmente levantam e fazem tudo isso acontecer. Só que a hora que chega
na hora de decidir, inclusive sobre o corpo da mulher, quem decide é o homem. Sim. E pode falar, Amanda. Viviane, e você até comentou, né, situações que você mesma enfrentou dentro da agência, até situações de preconceito realmente, né, dentro do teu espaço ali, onde você estava ali como diretora. E nós também trouxemos várias mulheres recentes que falaram sobre isso, até uma chefe de cozinha que falou sobre preconceito que ela passou já várias vezes nesse ambiente da gastronomia, em restaurantes e dentro do ambiente político. Existem formas de que esse ambiente seja mais acolhedor para a mulher, já que também é um ambiente que também é masculino, que também as mulheres enfrentam ali preconceitos. O que a gente poderia fazer para que ele se tornasse mais acolhedor? Eu acho que a mulher ainda pede licença para entrar nesses ambientes. Sim. A gente precisa parar de pedir licença, esse lugar já é nosso. Uau! Eu acho que começa por aí, é postura mesmo. E é por isso que o curso de formação, ele entra nesse sentido, de preparar a mulher para entender, não, esse lugar é meu. Eu não estou aqui porque alguém me indicou, porque alguém... Não, eu mereço estar aqui. Né? Então, esse perfil de pertencimento mesmo, de merecimento, de falar assim, não, eu tenho o direito de estar aqui. Então, acho que começa por aí. A gente tem diversos entraves ainda em relação a isso, porque as próprias mulheres não votam em mulheres, né? Boa parte delas. Então, por isso que é uma questão mesmo... Uma questão mesmo. Tem que ser educativa, tem que Sim, começar de você entender, assim, porque ela vem da base da nossa sociedade, né? Da nossa cultura. Então, não é uma coisa simples de mudar do dia para a noite, não. mas é uma coisa que, se a gente não começar, não vai mudar nunca. Concordo. Então, a gente precisa ir acelerando e trazendo isso, né? Se você for olhar mesmo a eleição do ano passado, a gente teve avanços, mas eles foram irrisórios. Sim. Né? Então, você pega, assim, nas prefeituras, a gente tinha 12% das prefeitas no Brasil sendo mulheres, passou para 13%. A gente tem 52% da população que são mulheres. Então, é muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. E, principalmente, o que eu vejo as mulheres precisam também apoiar e votar nelas, né? Então, gente, vamos fazer isso, vamos conhecer ali quem é a mulher e vamos sim dar ali um voto de confiança a elas, porque e a cota, Vivi, eu acho que essa história de cota para mulheres, eu acho isso aí horrível. Então, a questão da cota, ela é sempre um problema e você sempre vai ter pessoas contra e pessoas a favor em todas as coisas, dentro das universidades, dentro das coisas e tal. Então, eles falam que é uma reparação, né, histórica e tal. Eu entendo que o ideal seria que as mulheres chegassem lá por mérito. Sim, né? Tivesse até mais espaço para elas. Exato. Mas a gente sabe que talvez isso demore mais. A gente tem alguns países, como o México, por exemplo, que ele já tem também essas metas, lá chega a ser 50%. E você começa a trazer e forçar essa representatividade. Para melhorar, né? Para aumentar. Então, assim, se é bom ou ruim, eu não sei. Tudo isso está sendo testado ainda, Sim. né? Mas o ideal é que realmente a gente conseguisse isso por mérito. Eu acho que isso não tem nem o que discutir. Né? Sim. Se isso funciona, não funciona, não sei. Se daria certo no Brasil, também não sei, sabe? Eu acho que, querendo ou não, assim, da gente ter um pouco mais de incentivo em relação a verbas e os partidos terem ali um mínimo de candidatas e tal, eu não acho ruim, eu acho que é necessário. Né? Mas talvez forçar mais do que isso, talvez a gente também esteja... Sabe, acho que tem que ir aos poucos. Aos pouquinhos, né? E entendendo como isso vai acontecendo ao longo do tempo. E também vir com essa educação, né? Com essas mulheres entenderem também. E assim, não cair só como eu vou entrar porque é a cota do partido e me chamaram, me fizeram o convite, mas eu não participo de nada e eu vou entrar assim, também tem isso. E o que acontece hoje é que você tem muitas mulheres que elas não querem ir, elas não querem fazer parte. Exatamente. Porque ele é um ambiente hostil para a mulher. Sim. Né? A política ele é um ambiente hostil. A gente vê violência política de gênero o tempo todo. Então, ele é um ambiente hostil. Então, você também tem que estar preparada para isso. Né? Então, quando a gente fala em formação, não, vou ensinar você a fazer um post no Instagram. Não, é uma formação que ela tem que ir entendendo realmente como isso vai funcionar e como isso vai mexer com você, sabe? Porque a partir do momento que uma mulher se elege, ela começa a ter uma vida pública. Para a mulher é muito mais difícil ter uma vida pública quando ela é mãe. Porque isso envolve também os filhos e a gente tem todo esse cuidado. Quando ela já ainda está na candidatura ali também, né? Ela já começa a ser, às vezes, ataques, né? Então, a gente vê esses ataques também para homens, mas para as mulheres... É muito mais.
é diferente. É diferente. O ataque é diferente. Sim. Né? Ele Sim. é mais cruel. Então, Sim. assim, eu acho que nesse sentido a gente tem um caminho ainda muito grande para ser trilhado em relação à política. Mas eu acho que é um caminho que precisa ser começado, né? A gente precisa começar a trilhar esse caminho, Sim, a gente precisa enfrentar sim. essas barreiras, né? Senão a gente nunca vai sair do lugar. E eu acho que é Exatamente necessário isso. a gente ter mais mulheres realmente nesses espaços, né? Então, como a gente vai conseguir entender, eu sempre falo assim, independente da ideologia, né? Se você é de direita ou de esquerda, mas você precisa estar lá para você discutir as pautas que são sobre mulheres, Sim. né? Então a gente tem, por exemplo, a pauta do aborto, que é uma pauta também que as pessoas, né, que gera um caos, assim, porque Sim. você tem pessoas que são totalmente pró, totalmente contra, enfim, não quero nem entrar nisso, porque... Mas, de qualquer forma, quem tem que estar lá discutindo sobre aborto são as mulheres. Exatamente, sabe? concordo plenamente então, com assim, você. Você vai ter mulheres de esquerda, você vai ter mulheres de direita, você vai ter mulheres a favor, mulheres contra, mas são as mulheres São falando as mulheres. sobre o corpo da mulher. Sim. Então, eu acho que nesse sentido a gente precisa avançar. A gente precisa realmente ter mais mulheres falando. É muito triste você ainda ver homens ditando regras em cima do corpo feminino. Eu concordo com você. E tem também o feminicídio, né? Sim. Que aí está, infelizmente, aí não deveria, mas a gente tem que falar, a gente tem que pensar e também tentar melhorar isso para que diminua. Sim, é porque você vê assim, essas barreiras, elas são de certa forma até estratégicas, né? Sim. Elas servem para podar as mulheres. Sim. E colocar você dentro de caixinhas, assim, Sim. literalmente. Sim. Então, quando você fala de violência de gênero, um dos principais motivos é que as mulheres não conseguem muitas vezes ter independência financeira. Então, elas continuam dentro do ciclo de violência. Né? E por que é difícil para as mulheres muitas vezes entrar dentro da, né? Aquela é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Então a gente acaba entrando naquele fluxo e realmente naquele ciclo e é muito difícil você sair daquilo. Sim. Né? E as próprias outras mulheres muitas vezes julgam, mas ela está ali porque quer, então você deve ser porque gosta. Exatamente. E não isso. entende tudo isso que tudo que está enraizado e de onde surge. Então, são essas coisas que a gente tem que normalizar mesmo. A gente precisa falar sobre todos esses pontos, né? Sim, não é fácil a gente ser mulher no mundo de hoje. Exatamente isso. E como surgiu o interesse, vou voltar ali um pouquinho, como surgiu o interesse pelo empoderamento feminino na política? Quando eu comecei a trabalhar com política, eu percebi logo assim que esse era um mercado, um ambiente muito masculino. Né? Então, em diversas mesas eu sentei assim com 6, 7, 8 homens e só eu de mulher. Isso aconteceu algumas vezes. Não, vamos, até mesmo na época de campanha, vamos fazer o pessoal que estava, né, à frente das equipes Sim. nas campanhas. Só tinha eu de mulher. Não, vamos fazer isso aqui, só tinha eu de mulher. Então, eu comecei a perceber isso, assim. E isso, falei, a gente precisa mudar isso, a gente precisa ter mais mulheres falando e conversando e fazendo sobre isso, né? E por eu estar ali também, eu via uma crítica no sentido, deve estar dando para alguém, deve estar fazendo, ou alguém quer pegar, né? Um dos dois, porque sempre tem isso. Sempre. Então, e isso é horrível, porque, horrível. assim, eu estava ali pelo meu trabalho, pelo que eu conquistei com o meu trabalho, Sim. pela minha capacidade de entregar. Sim. Então, isso começou a me incomodar muito, assim. E daí foi o que eu te falei, assim, eu senti, né, que tudo que eu tinha vindo de marketing, tudo que eu tinha vindo da área de docência, tudo que eu tinha aprendido, ensinado e também tinha trazido de bagagem, me deu um clique, assim, eu falei, eu preciso ensinar mais mulheres sobre isso, eu preciso falar sobre isso. Perfeito. E como eu sempre gostei dessa coisa de dar aula, de ensinar, tem hora que você está conversando com as pessoas, e principalmente na aula, assim, que parece que você vê que dá um brilhozinho no olho da pessoa, né? Como se alguma coisa ali, uma portinha tivesse se aberta. E isso eu acho que é uma das melhores sensações do mundo, você saber que de alguma forma você contribuiu para aquela pessoa pudesse ser um pouquinho melhor no dia dela. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que também trazer uma doação para o mundo. Então, Sim. entrou muito para mim como um propósito mesmo, como alguma coisa que eu sinto que é o meu caminho de vida mesmo. E, nossa, muito bacana, Vivi. Até, inclusive, eu vejo que nos nossos grupos de mulheres, né, e eu sempre falo, e é algo também que eu até converso muito aqui, é sobre isso, sobre levar mais a questão da política para a mulher. Porque a gente tem aquela questão de, eu não vou me envolver com política. A mulher sempre fala muito isso. Eu não quero me envolver com política, não é o meu o que eu quero para mim. E aí chega no dia lá, o marido entrega aquele papelzinho. Isso já aconteceu comigo. Por favor, vote aqui no fulano, que o fulano é amigo de fulano, de ciclano, que é o diretor da empresa tal, e vai fazer um bom trabalho, e vota nele. Eu não conheço ele, eu não sei qual é, mas
O marido entregou, o filho entregou, vamos lá, vamos votar. E isso acontece muito, né? E aí a gente pensa assim, nossa, mas e aí quando eu estou à frente com as mulheres, conversando com as mulheres, e realmente elas relatam exatamente isso que eu digo. Tipo, eu não quero saber de política, eu não quero ver. Só que voltando, a gente já conversou, nós precisamos da política. Até mais que os homens. Para esse tipo de lei, para um bom hospital, para a creche do meu filho, para que eu possa deixar a minha filha na escola, para que eu possa ganhar o meu filho e fazer um pré-natal dentro de uma instituição como o SUS, que é incrível. Então, veja o quanto, Vivi, que eu preciso, nós como mulher, e agora mais no empreendedorismo. Né? Dentro de instituições como o Sebrae, que eu sou apaixonada pelo Sebrae, mas por outras instituições, como um bom banco também, eu vejo que eu preciso da política. Sim. Até mais que do que o próprio homem. Sim, só você pensar uma coisa, você consegue andar no centro sozinha, se sentindo segura? Não. E não estou nem falando à noite. Durante o dia Você consegue andar sozinha no centro sem você se sentir tensa? Eu morro de medo. Entende? Então, isso é complicado. O homem anda à noite sozinho e tal, não sei o que lá. Às vezes, dependendo, se tiver um lugar muito estranho, pode ser que ele se sinta coagido. A gente sente isso o tempo todo. Exatamente. E você falando isso, a gente tem até a questão do ônibus, que o quanto você pegar hoje, entrar num ônibus, você vê o quanto de mulheres pela manhã que estão indo trabalhar de ônibus, enquanto a minoria é homem. Porque o homem, logo ele consegue comprar um carro, logo ele consegue ter a moto. E geralmente, quando a gente até é casada, a prioridade realmente é o carro para o homem. Sim. E a mulher continua andando de ônibus. Sim. E daí entra aquela questão, assim, quantas vezes você trocou de roupa porque você sabia que alguém ia te jogar pela roupa que você estava usando? Muito. Muito. Então, essas coisas que elas estão tão enraizadas e a gente começa a achar que aquilo é normal e não não precisa ser. Não precisa não deveria ser. Não deveria ser. E a gente só vai conseguir discutir essas pequenas coisas se realmente a gente tiver mais mulheres representando a gente. Representando a gente, entendendo essas dores. E quando a gente vai conversar, elas olham e falam assim, puxa vida, ela faz sentido o que ela está conversando, faz sentido o que ela está falando. Sim. Então, eu também quero apoiar. Como a gente teve aquela situação horrível das nossas vereadoras quando foi na posse. E aquela pessoa que deveria estar ali aplaudindo nossas 13 vereadoras foi fazer comentários de roupa delas. Tipo assim, gente, é inaceitável. Né? Então, e às vezes você tem ali em pequenos grupos ainda, a gente ainda tem algumas pessoas, como até mulheres, que realmente ainda vão ver se realmente as roupas das vereadoras estavam ou não adequadas, porque isso acontece conosco, imagine se não vai acontecer com elas. Só que você veja que ele foi infeliz por ter feito aquilo, acabou prejudicando muito a carreira dele, mas ele precisava chegar nesse ponto. Né? Ele não teria que estar ali falando sobre a conquista das mulheres dentro de uma Câmara como é a de Curitiba e falar da vestimenta delas. Então, você é quase, se você for pensar assim, em técnicas de manipulação, uma das formas de você manipular, muitas vezes, de você quebrar a reputação das pessoas, Sim. é você fazer pequenas chacotas. Sim. É você diminuindo ela por pequenas coisas. Né? E a gente vê isso acontecendo com as mulheres o tempo todo. Isso. Né? Até quando alguém te corta numa conversa, quando alguém faz... Tudo isso são técnicas, na verdade, que vai diminuindo. Por isso que eu digo, vai te colocando em pequenas caixinhas. Né? E isso é uma coisa tão estrutural e que as pessoas fazem muitas vezes sem perceber. Mas isso acontece estruturalmente dentro da nossa sociedade hoje. O que é muito triste, se você for pensar, né? Porque muito. Cada vez mais as mulheres se sentem que não são suficientes, que elas não conseguem dar conta, e quando, na verdade, elas são quem dá conta de tudo. Ela que dá conta de tudo. E como que a comunicação digital pode ajudar e ampliar essa representatividade, Vivi? Você que está aí no mundo digital. Eu adoro marketing digital, assim, por diversas coisas, mas tem uma em especial que eu acho que o marketing digital democratizou as coisas, né? Ele democratizou o discurso. Então, antes você precisava de grandes meios, você precisava, né, você tinha ali 4 emissoras e se você não estivesse dentro delas, você não tinha voz. Exatamente, né? Isso. E ali a gente tem uma capilaridade. Tem um livro que eu adoro de marketing digital que se chama Cauda Longa, que ele fala assim, que é como se as formigas tivessem megafones.
Olha que bacana. Né? E eu adoro essa analogia porque eu acho que ela traduz muito bem isso, assim, porque nós somos pequenas formiguinhas e a gente consegue traduzir isso. E hoje é como se todos nós, além de nós consumirmos conteúdos, nós viramos produtores de conteúdos, né? Sim. E isso não tem mais uma barreira de idade, de gênero, de nada, Não. né? E nem mesmo financeira. Eu tendo um celular e eu tendo criatividade, eu consigo fazer coisas fantásticas. Então, ela democratizou realmente a voz. E o digital acho que ajuda muito nisso. Mas eu ainda vejo muita gente perdida em relação a isso. As pessoas não sabem como usar. Falar, não, tá na moda fazer dancinha, tá na moda fazer aquilo. Não, você não precisa fazer isso. Né? E daí volta de novo o que eu te falei lá no começo. Mudaram as ferramentas, mas os objetivos continuam sendo os mesmos. Sim. Eu preciso entender quem é o meu público-alvo, como falar com ele, quais são as dores deles, tal. Esse processo de entendimento, ele é o mesmo, e tanto para quem é empreendedor quanto para quem vai ser eleitor. Só que quando a gente pensa de uma forma, quando eu falo para eleitor, quando eu sou, né, uma pessoa política, que eu quero trazer a minha voz, eu tenho que entender que os meus valores e o que eu acredito é muito importante. Né? Porque é através deles que eu vou conseguir ser ouvido e trazer a minha voz e trazer, né, a minha posição. Sim. Então é diferente do empreendedorismo nesse sentido, assim. Então por isso que eu acho tão necessário essa formação também, né? Pensando em marketing Sim. digital e tal, aí uma Sim. parte mais prática, operacional mesmo do dia a dia também, e principalmente o foco é a mulher, né? Então Nossa. a gente ajudar as mulheres nesse sentido, porque assim como a gente falou, né, das vestimentas ali na posse, é a mesma coisa. Na internet é muito mais fácil falar assim, olha esse cabelo, olha não sei o que e tal. Exatamente. Então, como se posicionar de uma forma também que você consiga trazer a seriedade que o tema precisa, né? E com caminhos que sejam realmente efetivos, que sejam eficientes ali no dia a dia. Certo. Nossa, perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho, mas você pode só começar e depois a gente vai fazer um intervalinho depois, mas aí eu quero que você continue no segundo bloco falando sobre, falar um pouco sobre a iniciativa do Empoder Elas. Claro. Bom, então o Empoder Elas, ele nasceu dessa vontade, dessa ânsia que eu tinha de ajudar a trazer mais mulheres para dentro da política. Da política. E aí eu vim com essa ideia, não, precisa realmente, essas mulheres precisam entender. Eu comecei a olhar, eu comecei a seguir bastante gente, entendeu? Eu falei assim, não que elas estejam despreparadas, acho que essa não é a palavra, mas elas precisam entender como se posicionar, né? Correto. Então, assim, falta posicionamento, né? E porque você vê mulheres extremamente preparadas. Isso acontece a mesma coisa no empreendedorismo. Normalmente uma mulher ela tem que estar muito mais preparada e muito mais capacitada que um homem para ocupar a mesma vaga. Sim. Né? Sim. Em relação a pós-estudo e tempo de trabalho, isso é normal. Então você vê aquelas mulheres extremamente capacitadas, extremamente prontas para assumir esse papel, mas às vezes derrapando mesmo, perdendo ali oportunidades que você vê claras. E isso funciona muito dentro da comunicação. A comunicação é essencial, principalmente para essa entrada, né? Para angariar esses votos que são necessários, para conseguir voz, para conseguir chegar nas pessoas que elas precisam chegar. Então, a comunicação tem um papel essencial nisso. E essa é uma coisa que eu tenho certeza que eu posso ajudar. E daí isso ficou claro para mim. Falei assim, só que tem que ser através de um curso de formação. Só que ele também não pode só ensinar a fazer post. Ele tem que ensinar a falar assim, olha, você vai ter que se posicionar diferente, Sim. você vai ter que pensar a tua postura, você vai ter que pensar como você coloca, você vai ter que pensar a roupa que você usa e vai ter que pensar, né? Porque as pessoas, assim, e isso acontece em todos os cenários também, né? Às vezes a gente no mercado de trabalho e tudo, você precisa diferenciar o que é uma roupa para sair, o que é uma roupa de trabalho, o que é uma roupa tal. E isso acontece para homem também, tá? Isso não é só para mulher, não. Sim. Mas mas são coisas que a gente precisa falar. Quando a gente analisa discurso político, né? Então se você olhar, por exemplo, o discurso da Hillary, né, Clinton, ela está sempre com um terno azul ou vermelho, né, ou com alguma coisa vermelha e tal, mas ela está sempre nas cores do partido, a câmera vem sempre do mesmo lado, vem sempre de baixo para cima, sempre, sabe? Então, tudo isso está dentro do discurso, tudo isso trabalha posicionamento de marca. Então, o que a gente fala na política é uma formação de marca política. Cada pessoa que está ali, ela é uma marca. Então, é uma criação de marca mesmo. A gente precisa parar de trabalhar na política, na comunicação política, como se fosse, eu vou fazer um post, só vou falar o que eu penso. Não, isso tem que ter estratégia, isso tem que ter caminho, isso tem que ser pensado, tem que ser construído realmente para que a tua voz faça sentido para as pessoas. Sim. Né? Então, veio muito dessa necessidade, dessa ânsia. Assim. Quando eu comecei a olhar isso, comecei a perceber isso, eu falei, eu acho que eu posso ajudar. Né? E daí ele surgiu e começou a andar, começou, né, com o primeiro curso, agora a gente lançou o primeiro livro, né? Vai sair um segundo livro agora, que é uma área que eu gosto muito, ele vai sair ainda até o final do mês. Ele vai ser um livro na área de personalização de mensagem através de automação e inteligência artificial.
pensando no marketing digital também para mulheres na política, assim. Muito maravilhoso. E é uma coisa que também não se fala muito, mas eu acho que é essencial hoje, principalmente muitas dessas mulheres têm uma equipe, né? Sim, então, sim, Vivi. Quando a gente chama aqui de eu presa, né? Eu presa. Então, assim, nesse sentido, vai ser ela ou mais alguém ali que vai ajudar e tal, e às vezes você não dá conta. Então, por que você não pode ter um bot te ajudando a responder mensagens? Por que você não pode ter alguma coisa que te ajude a criar conteúdos, perfeito, né? Então, assim, você tem hoje muitas ferramentas que são ótimas, e não quer dizer que ela vai tirar a tua mensagem ou que vai fazer... A gente viu crítica, não, fazer plano de governo com inteligência artificial. Realmente, um plano de governo, você precisa passar e olhar. Uma coisa a inteligência artificial te ajudar a revisar, te ajudar a pautar assuntos que são importantes. Perfeito. Mas você precisa de alguém realmente que tenha, né, já uma base, uma estrutura, um conhecimento naquela área para fazer um plano de governo. Né? Eu gosto muito também da inteligência artificial para te ajudar a falar assim, olha, muitas vezes eu monto um briefing, desenho o projeto e falo assim, esse projeto responde esse briefing? E a inteligência artificial traz pontos de melhoria. E isso é muito bom. Muito importante, Vi, até porque a gente teve algumas mulheres, eu tenho alguns contatos com algumas mulheres que tentaram, sim, a eleição agora para vereadora e muitas acabaram não ganhando. E a gente vê também que muitas das mulheres elas caem muito nas conversas de muitos homens que chamam elas para dizer, não, eu entendo, eu vou fazer você ganhar, eu vou fazer a diferença na campanha. E elas, muitas vezes, Vivi, não têm dinheiro. Porque eu tive mulheres que não conseguiram pegar a verba do partido e se quando conseguiu foi algo mínimo do mínimo do mínimo, que mal dava para, tipo, ou ela ia para a TV ou ela ia para o Santinho, comprava Santinho, sabe? Então, muitas vezes elas tiveram que tentar ir para o digital mesmo, mas o digital, se você também não tiver uma boa estratégia, não serve de nada. Tem muita coisa no digital. Só a gente pensar o volume de coisas que são postadas todos os dias. Exatamente. Como é que a gente separa o joio do trigo? Isso. Né? Com estratégia. E aí você vê que teve muitas mulheres que hoje estão aí até com dívidas pós-política. Sim. Que coisa que elas não tinham. A família acabou ajudando, amigos, mas veio tipo, o marido deu uma verba a mais, usou um dinheiro que eles tinham guardado, porque daí veio aquelas pessoas falaram, não, me paga tanto que está garantido. É por isso que a ideia do curso, ele não é para formar... Assim, marketing digital tem guru em todas as áreas. Sim, no empreendedorismo também, sempre vai ter alguém que vai resolver e vai vender teu produto ali milagrosamente em dias. Exatamente. Só que a gente também tem um problema que eu acho que é do ser humano, assim, né? A gente não quer resolver o problema da forma que ele tem que ser resolvido. Sim. A gente quer uma solução milagrosa, me vê 10 formas para ficar rica, me vê 5 maneiras de eu ficar magra. Me vê, a gente quer sempre uma pílula que resolva todos os problemas do dia. Sim. Né? Eu brinco muito assim, dieta, treino, acordar cedo, tomar água todos os dias, ninguém quer. Mas se aparecer uma pílula, uma injeçãozinha ali, você faz tranquilamente. Então, a gente tem já isso, já tem essa ânsia. Só que não tem receita de bolo e não tem caminho fácil para isso. Concordo. Você vai ter que mergulhar no teu negócio, porque quando você pensa também, você como um perfil político, é um negócio, sim. Sim. Né? Você passa a ser uma pessoa pública, você vai ter que mergulhar nessa pessoa que você quer ser, entender quais são teus pontos fracos, seus pontos fortes, quais são as ameaças, quais são as oportunidades que você tem, como é que você pode trabalhar dentro das comunidades. Tem um monte de coisas que você vai ter que pensar e não simplesmente fazer um post. Né? Então, às vezes essas pessoas de marketing, elas podem até ter entrado com uma vontade de fazer isso acontecer. E às vezes até tem um conhecimento para isso. Mas isso não acontece sozinho. Não acontece sozinho. E na política ela é um pouco mais difícil, porque diferente de uma empresa, Vivi, que eu estou vendendo um bom produto e eu posso indicar, a política depende de muitas pessoas. Depende de muitas opiniões de muitas pessoas. São redes. São redes. E você precisa trabalhar dentro dessas redes. Exatamente. Né? Então, assim, e se você não está dentro, você está fora. É simples assim. Né? Então, você tem que se manter relevante. Sim, né? sim. E como é que você faz isso? Você faz isso com diversos caminhos. A internet é um deles. Sim. E é um que é, assim, se você conseguir trabalhar bem dentro da internet, você consegue furar bolhas. Exatamente. Né? Se a gente está, às vezes, dentro, estou dentro da Câmara, ou dentro, sei lá, a gente está dentro das bolhas.
Sim. A internet, ela estoura essa bolha. Você consegue sair disso, você consegue chegar num número maior de pessoas por essa democratização, né, que a gente tem através da internet, assim, do discurso, né? Então, Sim. saber usar a internet hoje é essencial, se você for pensar na política. Sim, né? sim, Só que sim, tem que sim. ser pensado de forma estratégica. É exatamente isso. E com cuidado também, e também procurando pessoas profissionais, Vivi, pessoas que realmente saibam o que estão falando, Isso. que venha de um trabalho grande, com Sim. com a política mesmo. Porque não adianta só no momento aquela agência, aquele profissional querer pegar aquele cliente como se ele fosse mais de uma empresa. Não Josi, tem assim, como. a minha ideia do curso, acho que vem meio de encontro a isso, assim, porque eu não quero formar profissionais de marketing, eu não quero formar assessores. Ele é para falar com as mulheres que querem assumir essas posições. Ou que assumiram e querem melhorar também o discurso. Sim. Lógico, isso faz todo sentido. Mas o que é a ideia? A ideia é que elas saibam o que tem que ser feito. Sim. Então, assim, ele não vai ser um grande aprofundamento. Olha, você vai ter que fazer o post, ou dar aula de design dentro do Illustrator, Não. dentro do Photoshop. Não é isso. Não é isso. Mas você tem que entender a estratégia. Você tem que entender quem você é, com quem você quer falar. Exatamente isso. Então, assim, a partir do momento que você sabe isso, fica muito mais fácil para você contratar o Sim. profissional que você precisa. Porque você também vai conseguir demandar ele. Olha, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Eu quero essa coisa, assim, nessa cor, nessa tonalidade. Eu quero que mexa com a minha marca. Por isso, exatamente. Então, Perfeito. você começa a entender o porquê você está fazendo aquilo. Sim. E quando você entende esse porquê, fica muito mais fácil de você trazer profissionais para a tua volta, né? Sim. E cobrar e fazer com que as coisas aconteçam como você sabe que elas têm que acontecer para dar resultados. Perfeito, Vivi, perfeito. Vamos dar um bom dia aqui. Nós estamos recebendo um bom dia da nossa amiga Dani Bassetti. Ela falou bom dia, Dani, mulheres maravilhosas. Bom dia, Dani. Você que é maravilhosa, minha linda. É isso aí? Vamos fazer um breve intervalo e depois a gente volta aí com a Vivi falando mais sobre política com as mulheres para o segundo bloco. Vamos lá. Voltamos, ouvintes, né, no segundo bloco com essa mulher incrível aqui que falando muito sobre mulheres na política, e é isso mesmo, temos que falar, temos que dar voz para as nossas mulheres. Ela que é a Viviane Basso, administradora e idealizadora do projeto Empoder Elas. Vivi, eu sei que você também está aí com o livro, eu queria que você falasse um pouquinho mais dele para nós, que eu acho que é também importante, né? E o que eu estou gostando, porque nós estamos com muitas convidadas que também vêm lançando livros, então até isso eu acho que está ficando até mais acessível para as nossas mulheres, né? Poder falar ali, escrever sobre as suas trajetórias, sobre a sua vida, muitas vezes, dentro do livro. Queria que você falasse um pouquinho dele para as nossas ouvintes. Claro, deixa eu contar um pouquinho então. Isso, por favor. Esse, né, é um livro... Ele é um guia prático, né, para usar realmente o marketing político digital, tá? Correto. Então, você vai trabalhar todas as ferramentas de marketing digital dentro da política. E ele tem um foco para mulheres, né? Então, tem uma análise em relação a isso. Então, eu peguei toda a expertise que eu tenho de mais de 20 anos de marketing digital, pensei em todas as dúvidas que as pessoas chegam para mim normalmente na política em relação ao marketing digital, e montei esse livro. Então, ele veio realmente dessas dores, dessas necessidades que eu entendia que as pessoas tinham no dia a dia delas. E ele não fala só de rede social, ele é bastante... Ele faz um 360 em relação à comunicação digital mesmo. Uhum. Então, ele tem 9 capítulos, né? Esses 9 capítulos a gente começa falando de estratégia digital, né? Aquilo que a gente falou até um pouquinho no primeiro bloco, que é importante você entender para onde você está indo. Sim. Sempre que a gente pensa em planejamento de marketing, a gente tem 3 passos. O primeiro é entender quem eu sou, depois é entender onde eu quero chegar, para depois eu pensar as ações que eu vou realizar. A gente nunca sai fazendo post pelo post, outdoor pelo outdoor, a campanha pela campanha. Eu preciso entender qual é o objetivo daquilo. Né? Quem já trabalhou comigo sabe que muitas vezes eu pergunto, mas qual é o objetivo disso? Por que eu estou fazendo isso? Né? Assim, porque senão a gente sai andando e cada um andando para um lado, não adianta cada um remar para um lado. Né? A gente precisa que todo mundo esteja realmente focado para chegar no mesmo lugar. E quando eu falo todo mundo, é toda a tua comunicação, todos os teus posts, tudo que você fala, toda a imagem que você passa, tudo isso tem que estar alinhado. Sim. Então, ele começa falando de estratégia, aí ele fala um pouquinho de site, né? O site, as pessoas falam, mas será que ainda vale a pena fazer site? Vale, extremamente necessário, é importante você fazer site. Por quê? Porque você pega a última campanha, pelo menos no ano passado, o Google ele não quis se adequar às regras do Tribunal Superior Eleitoral, e ele simplesmente a gente não teve, né, anúncio dentro do Google. Então, antes eu poderia ir lá comprar as palavras, o nome do candidato, o site dele aparecia em primeiro lugar, né, nas redes de busca, YouTube também não deu para fazer campanha.
Mas hoje eu não tenho mais essa possibilidade, né, de usar, então, a rede de pesquisa paga dentro do Google. Entendi. Então, ou eu começo a fazer meu site agora, indexar ele para que meu nome apareça no Google, ou não vai aparecer no meio da campanha. Entendi. Então, por exemplo, para quem vai concorrer ano que vem, já está atrasado, já devia ter começado a fazer o site, já devia estar publicando artigos, trabalhando SEO, trabalhando tráfego orgânico, porque senão depois, na hora da campanha, você não vai aparecer. E daí o que vai aparecer muitas vezes? São campanhas em que o teu pode ser tipo matérias em que o teu nome apareceu. Sim. E que não necessariamente foi você que fez aquela matéria ou que passa a imagem que você quer que passe, né? Porque muitas vezes você tem pessoas e outras forças que também podem ajudar e utilizar de outras frentes, né? Tem um lado da política que não é hostil, né? Sim. Que não é amigável. Então, você precisa pensar em todas essas vertentes. Então, você precisa garantir que a tua mensagem seja passada. Essa é a parte que você consegue controlar, né? Então, você precisa controlar a imagem que as pessoas têm de você. E quando a gente pensa em imagem, engloba tudo, né? Eu sempre brinco, assim, tem uma frase que eu gosto muito, fala assim, se eu chegar num auditório e eu sentar na última cadeira e ficar quietinha, ainda assim eu vou estar passando uma mensagem. Sim. Ou você assume o protagonismo da tua mensagem, ou as pessoas vão entender o que elas quiserem daquilo. Sim. Né? Sim, perfeito. Então, a gente tem que ter essa posição. Por isso a estratégia, por a isso estratégia, também. Então, ele fala um pouco do site, voltando para o livro, ele fala um pouquinho do site e a gente entra na parte de redes sociais, né? Então, a gente tem, acho que 2 ou 3 capítulos voltados a redes sociais. Então, fala muito da questão de formato, de tipo de conteúdo, como é que você produz, fala das ferramentas, que ferramentas você pode usar para te auxiliar no dia a dia, fala também o que você evitar fazer, o que você pode ou não fazer, né? Então, traz assim toda uma parte em relação a isso também. A gente tem um capítulo falando de público-alvo, onde a gente também ajuda a desenhar a persona, quem é minha persona, como é que eu falo com ela, como é que você faz isso tudo desde o começo ao final. E aí a gente vai para a parte de métricas, né? E no digital é engraçado, porque as pessoas às vezes falam, mas eu tive um monte de curtida, mas eu tive um monte de like. Acho que no empreendedorismo você deve ver isso mais ainda. Sim. Daí você tem ali postagens que realmente têm um alcance enorme, mas não geraram nenhuma venda. Ou não geraram nenhum download, né? Então, assim, por que isso acontece? Porque a gente tem hoje algumas métricas que a gente fala dentro do digital que são métricas da vaidade, né? Você fala, mas Vivi, o que são métricas da vaidade, né? Tem um case que eu adoro contar, que eu vou trazer ele rapidinho pra gente. Pode, com certeza, aí a gente tem tempo. Então beleza. Ele é um case que ele é um pouquinho antigo, mas ele retrata para mim exatamente as métricas da vaidade. É um da Pepsi Refreshing Project. A gente tem o Super Bowl, né, nos Estados Unidos, que é aquele último jogo do futebol americano. E sempre no intervalo você tem aqueles shows gigantescos da Pepsi. E em um determinado ano eles falaram, a gente vai pegar os milhões de dólares que a gente usa aqui nesse show e a gente vai fazer um projeto diferente, que é um projeto nas comunidades. Então eles criaram um site, toda uma plataforma para receber projetos, né, que ajudassem as comunidades. Então, eu tenho um terreno baldio perto da minha casa, eu quero transformar ele numa pracinha e eu preciso de $50 mil para isso. Eu ia lá, aplicava, explicava, mostrava todos os custos. Se as pessoas votassem no meu projeto, eu ganhava $50 mil para montar aquilo. E eles realmente fizeram, foram inúmeros projetos, eles cresceram enormemente assim, nas redes sociais, duplicaram, triplicaram a quantidade de seguidores, uma quantidade de likes enormes, né? Então, se eles tiveram, né, um alcance e uma visibilidade, tiveram um sucesso, né, se você for pensar dentro das redes sociais. Mas a hora que eles foram pegar realmente os dados de faturamento da Coca, e você tem, né, nos Estados Unidos sempre foi Coca-Cola, Pepsi e Diet Coke, né, sempre foram as 3 assim. Nesse ano, o Diet Coke conseguiu passar a Pepsi. Então, você tinha Coca, Diet Coke e Pepsi. E daí ficaram, mas a gente foi um sucesso. O que aconteceu aqui? Né? E as pessoas começaram a entender, mas por que isso aconteceu? Like, curtida, engajamento não é uma coisa que vai trazer faturamento para você. Não é uma coisa que vai trazer voto para você. Entendi. Né? E o que a gente precisa entender, então, claramente? Qual que foi o erro da Pepsi? As pessoas que querem reformar a pracinha, né, reformar o terreno baldio em casa e transformar numa pracinha, não são as pessoas que tomam Coca-Cola, não são as pessoas que tomam Pepsi. As pessoas que tomam Pepsi querem ver o show do Super Bowl. Sim. Então, assim, quem é o meu público? Com quem eu estou falando? Uhum. Então, às vezes, por isso que eu falo que são métricas da vaidade. Não, foi enorme, sim, foi gigante. Foi perfeito, né? Foi perfeito, mas me trouxe resultado? Não.
Não. Então, esse é o cuidado. E por isso que as métricas a gente tem que tomar cuidado. Quais são as métricas que realmente são importantes para mim? Né? E pode ser alcance, porque tem mensagem que eu preciso que todo mundo ouça. Então, minha métrica vai ser alcance. Mas talvez na outra postagem eu fiz uma provocação e eu preciso que as pessoas respondam. Então, minha métrica vai ser engajamento. Então, eu vou ter métricas diferentes por ações diferentes. Então, ter essa ideia e essa análise clara do que você está fazendo e qual é o objetivo de cada coisa é essencial para você conseguir alcançar seus objetivos. Nossa, perfeito. E isso funciona na política, funciona no empreendedorismo também. Nossa, perfeito. Nossa, ótimo exemplo, né? Ótimo. E que pode ser aplicado para todas as áreas, como você pegou aqui uma empresa e trouxe aqui relacionado para a política, né? Então, sim, muito interessante a gente entender realmente essa questão de como o marketing hoje ele está ali em todas as áreas. A gente tem um problema assim em relação a até estrutural, acho que estrutural não, como é que eu posso dizer? Na academia no Brasil, a área de comunicação, né, você vê a publicidade, ela vem dentro da área de comunicação. Sim. Enquanto, na verdade, ela é uma ferramenta de marketing que devia estar dentro da escola de negócio. Porque a gente acaba pensando a comunicação pela comunicação e não a comunicação de uma forma estratégica para me ajudar a angariar negócios. Sim. Né? Então, a gente acaba deixando de pensar estrategicamente. A gente tem que pensar a administração estratégica, dentro da administração estratégica, o marketing como uma ferramenta mesmo que engloba comercial, comunicação, né? Que engloba muito mais, né? Até produção, desenvolvimento e produção também de produtos, embalagens, tudo isso tem que passar dentro do marketing, né? Então, quando a gente leva isso para dentro da política, essa acaba sendo minha base, então eu gosto muito de falar sobre isso. Mas quando a gente traz isso para a política, a lógica é a mesma. Né? É aquilo que, como eu falei lá no começo, nesses 20 anos o que eu fui vendo é que as ferramentas mudaram. Beleza, agora é o TikTok, agora é o Snapchat, então ele vai mudando. O Kawaii agora está crescendo muito, principalmente, né, em certas faixas e tal. Então você vai vendo que isso vai flutuando. Mas quando você entende a lógica de que eu preciso entender o meu público e a melhor forma de falar com ele, na voz que ele entende, você vai adequando e vai fazendo isso para qualquer pessoa, sabe? Tipo, e com muito mais efetividade, né? Eu tenho uma frase também que eu adoro que fala assim: se você viu uma propaganda e você não gostou, é porque ela não era para você. Verdade. Não era para você, não era com você que ela estava comunicando. Sim, né? sim. Então isso é muito claro e isso funciona muito também dentro das redes sociais. Assim como você vai ver às vezes um político falando e trazendo um tom, uma voz, e você vai falar: não, isso não é para mim. Né? Não me conectei com ele. E daí a gente precisa ter um cuidado só porque a gente tem 2 tipos de campanha, né? A gente tem as campanhas majoritárias e a gente tem as campanhas proporcionais, né? E são estratégias diferentes também. Se eu estou numa campanha proporcional, como foi de vereador, deputado, tal, certo, eu preciso falar com uma parcela da população. Sim. E aí eu posso ser muito mais contundente, eu posso ser muito mais fechado dentro do meu discurso, da minha ideologia. Se eu vou para uma majoritária, eu preciso 50% mais 1. Sim. Eu preciso ter voz, eu não posso também fechar o meu discurso. Então, são estratégias diferentes. Por isso que você entender para onde você está indo e qual é o teu objetivo faz toda a diferença. Toda a diferença. Sim. Perfeito. É isso mesmo. E aí, isso tudo está no livro. Toda a parte de Vamos voltar para o livro. Toda a parte de comunicação digital, sim. Ele é um guia prático mesmo de como fazer. Então, a ideia ele é auxiliar mulheres no dia a dia delas mesmo. Tá? Dentro dessa ideia do livro, vai ser lançado um curso agora, que o livro, inclusive, é um material de apoio desse curso. Vai ser lançado até o final do mês. Certo. Né? O livro está gratuito até sábado, né? Dentro das redes sociais do Empoderelas, que é, né, o em.poder.elas. Então ele fica gratuito até sábado, depois ele vai ser vendido, mas por um valor muito baixo, né? E a ideia é que realmente ele chegue no maior número de pessoas possível. E o curso também ele vai ter daí um custo, até porque a gente tem toda uma parte operacional e tal, mas a gente também não quer que seja, né? Não quero que sejam valores altos, bem pelo contrário, a ideia é que eles sejam cursos extremamente acessíveis. Nossa, para que a gente consiga ter um alcance, um número maior de pessoas. Nossa, perfeito. Aí em maio eu lanço a mentoria, é uma mentoria de 3 meses, que ela vai englobar toda a parte de preparação para a campanha, marketing digital e inteligência artificial, né, e personalização das mensagens. Nossa, então, ótimo, quem perfeito. quiser adquirir o livro já consegue agora mesmo no Instagram. Gratuitamente. Ele está gratuito até sábado, né? Então, até estava falando um pouquinho eu lancei ele no sábado, né? No Dia das Mulheres. E nos primeiros 3 dias a gente teve mais de 300 downloads, assim, né? E tudo orgânico. E foi o primeiro lançamento do Empoderelas. Sei que para o digital não são números extremamente expressivos, mas que
para um primeiro lançamento, assim, que foi até tímido, né? Foi nos grupos próximos, assim. Perfeito. Foi um alcance ótimo, assim. Estou bem feliz com o resultado, né? E bem animada para esses próximos lançamentos, porque eu sei que isso pode sim ajudar, né? Muitas pessoas. Sim, então, com certeza, com certeza. Esse é o sentido. Esse é o sentido, e esse também vem como um propósito, né, Vivi? Porque você, dentro do teu trabalho aí, junto com a política ali, que você trabalhou para campanhas de pessoas, né, que hoje é o nosso prefeito, então, você vê o quanto isso as mulheres precisam desse apoio. Sim. Precisam ter como é que fala? Essa ajuda mesmo, porque para o homem é sempre mais fácil quando ele quer se lançar a algum cargo, como a política, e ele é um empresário e de repente você vê que ele já se lançou como político, ele tem uma base que os homens o apoiam. Ele consegue grupos muito maiores, até mesmo que com as mulheres. As mulheres, a gente diz que a gente tem muito grupos, mas na hora que precisa vir a questão às vezes até mesmo do apoio, começa a se colocar ali, não, eu não gosto, eu não vou votar, ela é uma perua, ela não sabe o que ela está falando, ela não me representa, ela não sabe de nada da minha população, do meu bairro, e daí quer falar. Então tem muito isso, infelizmente. Sim. E do homem você não vê isso. Do homem, assim, da mulher a gente sempre fala, será que ela vai ter capacidade de fazer isso? Exatamente isso. Né? Isso serve no empreendedorismo. Sim, pra frente, em tudo, assim, em né? tudo. Às vezes até como mãe, a gente é questionado o tempo todo, né? O tempo todo. Então, assim, será que ela vai ter capacidade para fazer isso? Pro homem você não questiona. Não. Né? Não. Então, eu acho que isso acontece muito, assim. E daí por isso que as mulheres acabam se preparando muito mais mesmo para assumir esses lugares. Sim. Né? Mas muitas vezes a gente também chega com medo, né? E esse medo não cabe ali. Então, se você vê assim, as mulheres que vão e enfrentam, elas também acabam achando esse espaço delas. Sim. Mas você vê que muitas acabam parando no meio do caminho. Exatamente. Porque realmente não sabem como lidar com esses entraves, né? E com esse ambiente que não é nada amigável mesmo. E isso a gente teve aqui duas grandes mulheres que sempre passam por aqui pelo programa, né? Temos outras mulheres incríveis, mas por conta da agenda às vezes a gente não consegue, mas como a Indiara Barbosa, que esteve aqui na última semana, e ela falou exatamente isso, que quando ela foi para a primeira campanha, ela perdeu, ela não ganhou, e também ela não vem de uma família tradicional, ela não vem de pessoas muito que conheciam ela não tinha um grupo de mulheres, nada disso. E ela foi batalhando e quando conseguiu, ela foi a primeira mulher mais votada dentro. Então você veja o quanto que tem que se batalhar, né? E principalmente como no caso dela ali, eu falo para ela, você me representa muito, porque você não veio de uma família de pessoas com muita influência ou de político, ela veio da base sólida mesmo, sozinha, né? Então isso também, e isso aconteceu também... Mérito dela, né? Mérito somente dela, né? Então isso é algo que realmente ela está onde ela está hoje, então realmente ela foi buscando, só que é difícil. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu não dou conta e eu vou parar por aqui mesmo, e esquece, fala, eu fui, mas não é para mim, e muitas vezes não é isso. É a tal da insistência mesmo, falar, não, você consegue, você pode, vai lá que é um direito seu também. É um direito seu, né? É um lugar seu. E é engraçado porque daí as pessoas às vezes também olham e falam assim, não, então daí a mulher tem que ser mais masculinizada, então, para assumir uma postura dessa. Sim. Não, ela pode ser mulher, ela não pode ser mulher. Isso não tem nada a ver com isso, né? Exatamente. Assim como a gente vê assim, às vezes se você é um pouco mais dura, não, então você é louca, né? Então você é não sei o que. Então, isso vai acontecendo muito, isso acontece em todos os lugares, assim, para a mulher. Sim. Então a gente também não pode aceitar esses rótulos. Não, jamais. Né? Porque é muito claro que se fosse um homem falando isso, se fosse tal... a gente teve um evento, uma palestra que eu estava dando, e eles estavam mostrando, né, a questão de imagem e tal, e daí estava uma mulher que ela estava segurando, assim, uma foto, né, que ela segurando o blazer, assim, e mais incisiva, e todo mundo, não, ela parece arrogante, parece não sei o que e tal. Se fosse um homem naquela mesma posição, quantas pessoas falariam que ele era arrogante? Não, nenhum. Nenhuma pessoa. Nenhuma pessoa ia falar. Entendeu? Ia falar que ele era, né? Empoderado, um homem, né? Com muita poder, com muita propriedade para poder falar. E o que ele vender, eu também vou comprar, porque ele sabe o que ele está fazendo. Então, por que quando uma mulher imposta a voz é ruim?
Não precisa ser. Não precisa ser. Né? Só que é claro que você tem que achar caminhos de falar e lugares para falar. Sim. Né? Porque Sim. senão você também sai e daí você, em alguns momentos, eu também vejo isso dentro da política. Algumas mulheres se perdem nesse caminho. Porque daí elas acham que elas também daí têm que extrapolar. E daí chega um momento daí tu para de ouvir. Né? Então, sabe aquela Sim. coisa que... O jeito que você fala, né? Se está numa discussão, você gritou, você perdeu. Se você tinha razão, você perdeu. Concordo né? plenamente. Então, é mais ou menos essa lógica também dentro do discurso na política. Sim. O equilíbrio é tudo. Você vai ter que achar um ponto onde você consiga trazer a tua mensagem de uma forma que ela seja efetiva, mas que ela não seja hostil. Exatamente. Porque também, se você traz isso muito forte e tal, e dependendo das palavras, da colocação, da forma com que você se comunica, você perde também o espaço Sim. que você conquistou. Sim. Então, acho que é muito nesse sentido. Assim, a gente tem que tomar esse cuidado, sabe? Para a gente conseguir falar. E para que, de novo, né? Volta ao objetivo básico lá de marketing. Quem é meu público? Como é que eu vou falar com ele? Como é que eu vou passar a minha mensagem? Nossa. Então, se eu consigo entender essas regras básicas, assim, Sim. eu consigo realmente trabalhar minha comunicação em outro nível. Nossa, perfeito, perfeito. Nossa, Vivi, você está trazendo muita coisa assim, esclarecendo muito, isso é muito bom, né? Porque daí a gente também tem as mulheres que realmente querem também entrar para a política e ficam com medo, com receio, com, ai, como é que eu faço agora? Para onde eu vou? Para onde começar? Né? E você trazendo toda essa clareza, toda essa, sabe, informação é ótimo. E é o que a gente precisa, porque nós mulheres, a gente é muito ainda, a gente não tem informações. Sim. Falta informações para nós mulheres, em relação à política, em relação à questão aí, como eu volto a falar, tem a questão da menopausa, tem outras questões, até do próprio empreendedorismo, então falta ainda, muito ainda, né, para as nossas mulheres. Sim, eu queria até te perguntar exatamente sobre isso, sobre essa mulher que está nos ouvindo agora, que tem interesse de entrar para a política, o que você recomenda para ela, assim, seguir um passo a passo? Sei que não existe uma receita de bolo, como você falou, mas para ela seguir um passo a passo, ela pode começar pelo livro, depois ela pode ir para o curso, depois ela procura um partido. O que ela pode fazer para iniciar realmente, já que ela já tem o desejo no coração de realmente ajudar outras pessoas, ajudar outras mulheres até? Bem legal, Amanda. Algumas pessoas já me perguntaram sobre isso. Também é um material que eu comecei a desenvolver, mas eu vou trazer um pouquinho para você, que é um... Quero me eleger agora, mais ou menos isso, né? Legal. Porque tem muito isso, e isso vai acontecer agora nos próximos meses, porque você já começa a ver a movimentação para o ano que vem. Então, assim, a primeira coisa que você precisa pensar é realmente qual é a voz que você quer trazer para o mundo, né? Então, e a partir daí você vai ter que escolher um partido. Você começa sempre com a filiação a um partido, tá? A gente não consegue concorrer a cargo nenhum hoje se você não tiver filiado. Então, você vai ter que achar, né, qual é o seu lugar e qual é a sua voz. E a gente tem daí diversos dentro disso que são possíveis e tal, e estreitando esse laço, então, com os partidos. Acho que é o primeiro ponto. O segundo, entender um pouquinho também a diferença entre executivo e legislativo, assim, né? Se você quer estar numa parte mais de legislação, formando leis, ou se você quer estar numa parte mais executiva, realmente trabalhando uma parte um pouquinho mais operacional, digamos assim. Né? Então, é legal entender isso também, essas diferenças. Sim. Né? Entender um pouquinho sobre políticas públicas também, acho que é importante. Né? E isso a gente tem diversos canais e coisas que podem ajudar nisso, no YouTube mesmo, e trazer algumas pessoas que podem ajudar também a falar um pouco sobre isso. Mas entender, assim, as pessoas às vezes elas confundem muito, né, as coisas. Então, por exemplo, a escola, a rede estadual de ensino. A rede estadual de ensino normalmente é mais ensino médio. A escola municipal, ela já trabalha mais com creche e até o Fundamental 1 e 2. Então, assim, o que é competência de cada um? O que cada um faz? Sim. Né? Então, isso serve para tudo. Assim, o que é competência do Estado, o que é competência do município, o que é da política ou não, o que é da iniciativa privada, né? Então, você conseguir entender primeiro isso, eu acho que faz bastante sentido para quem quer entrar na política. Porque senão você vai ter que remar muito, assim, e daí depois que você já colocou a cara, né, para a frente, assim, para as pessoas também esmiuçarem o teu discurso, fica muito fácil se você não tiver essa base. Outra coisa que é importante é você entender o público e as pessoas com quem você quer se comunicar.
né? Então, eu penso, por exemplo, quero ser vereadora de Curitiba. Eu preciso entender Curitiba. Sim. Né? Preciso, pelo menos, entender assim, quais são as dores. Hoje a gente está com muito problema de pessoas em situação de rua. A gente ainda tem números que são alarmantes em relação à violência de gênero. Né? A segurança no centro hoje também está sendo um problema que está sendo debatido o tempo todo. Sim. Né? Então, a gente tem ainda bairros que ainda estão em situações que a gente sabe que são problemáticas. Né, como Caximba, Tatuquara, o Cajuru ali agora até com a parte de dengue também. Então a gente tem ainda situações que eu preciso primeiro ter essa noção de qual é a cidade que eu moro, qual é o público que eu quero falar, né? Porque senão eu vou parecer um alienado também, sabe? E daí a gente não consegue ter essa voz que a gente precisa ter dentro da política. Então, precisa estudar. Acho que o ponto de partida é isso. Você precisa entender qual é a tua voz, qual é o teu chamado. Sim. E estudar, sabe? Porque não tem outro caminho, assim. Você precisa entender do que você vai falar. Até no marketing a gente usa muitos nichos, né? Na campanha também é importante você ter ali, não sei se chamaria também de nicho, mas a tua bandeira ali que você vai ser, eu vou defender juventude, eu vou defender mulheres, eu vou para a área da saúde. Também é importante nessa questão quando você se torna um candidato? É essencial, principalmente se a gente for nas proporcionais, né? Que a gente fala que são essas que a gente precisa falar com uma parcela do público. Nas majoritárias acaba que você acaba precisando falar um pouquinho com todo mundo. Quando a gente fala em marca, a gente fala em segmentação, e dentro da segmentação a gente nicha ainda mais ainda, né? Então, eu vou falar com mulheres, mas quero falar com mulheres empreendedoras, então a gente vai nichando, a gente vai trabalhando isso quase como uma rede até chegar nas pessoas que eu vou falar, e às vezes eu posso até ter mais de uma, né? Dependendo do mercado e do que eu quero falar. Então, assim, quando a gente fala dessa questão dos nichos para a área política, é importante a gente entender quais são as dores, né? E quais são também as coisas que estão em voga dentro da cidade. Né? Então, você tem... Curitiba, por exemplo, tem muito uma parte de inovação, de sustentabilidade, né? Então, são nichos que eu sei que eu tenho que falar com essas pessoas. Empreendedorismo, né? Você tem o Vale do Pinhão, por exemplo, que é muito legal. Então, você tem já esses caminhos, que daí você já tem algumas ações que já acontecem. Então, entender o que já está acontecendo também te ajuda a entender quais são os buracos do que ainda precisa ser feito. Sim. Né? Onde ainda faltam auxílios. E ali, às vezes, podem ser coisas que você pode trazer, até como promessa de campanha, você pode trazer, né, como uma bandeira. Então, vai depender tudo dentro dessa estratégia de como você vai montar ali o teu plano, né, e o que você vai trazer, né, como diferencial em relação aos outros candidatos. Nossa, perfeito. E o teu esclarecimento hoje para nós aqui, para os nossos ouvintes, está sendo incrível. Até nós estamos aprendendo um pouco, né, Amanda? Porque isso, e você trazendo com esse cuidado, com esse olhar, que é o diferente, né, Vivi? Eu digo que realmente a gente consegue, até nós mulheres conseguimos até entender realmente e começar até a gostar mais da questão da política, que é o que nós precisamos. Que ela tem que vir com isso, com essa leveza, sabe, com essa bolachinha ali com o chá, que eu digo que é a coisa da mulher. Eu acho que tem que ter isso mesmo, para que nossas mulheres realmente entendam aonde elas podem estar, o espaço, e que isso não seja um bicho-papão, né? Porque para nós mulheres, geralmente para algumas mulheres, a gente acha que a política realmente é um bicho-papão que não tem que ser, como a gente falou no primeiro bloco, não ser falado, não ser pensado, não é algo que eu quero me envolver. Mas não é sobre isto, né? A política em si hoje, nós fazemos política o tempo todo. Sim. E a gente vê, assim, principalmente dentro do marketing, a gente vê muito isso, né? Do marketing digital, e na política é igual. Sim. Então, eu não vou falar que é uma segmentação, vou falar o meu target, eu vou falar não sei o quê. Tudo isso vai distanciando as pessoas do discurso, né? Sim. Então, quando a gente consegue realmente traduzir isso para uma coisa que é mais acessível para as pessoas, fica muito mais fácil de entender e de captar. Porque a gente precisa entender também que essas mulheres que estão entrando para a política, e querem entrar ou que acabaram de entrar e precisam se destacar mais, elas já têm as vidas delas, assim, né? Elas não são profissionais de marketing, elas não são grandes empreendedoras, não, elas são pessoas que estão ali, elas são mães, elas têm o dia a dia, elas se preocupam com o filho na escola, elas se preocupam se elas estão seguras andando na rua à noite, né? Então, assim, você tem todas as demandas que a gente já tem no dia a dia, e além de tudo isso você tem que aprender mais esse monte de bocado de coisas que né, esses emaranhados que estão ali. Sim. E que de certa forma as pessoas às vezes não facilitam, porque os estudos todos que a gente chega nessa área são muito acadêmicos, né? Então eles são muito rebuscados. Então, quando a gente tira isso e a gente traduz isso de uma forma que seja mais fácil das pessoas entenderem, realmente a gente já consegue ter um alcance muito maior. É fato, porque realmente na política a gente vê como eu falo também, olha para você ver como que
as coisas realmente têm muito a ver. É a mesma questão do empreendedorismo, que nem uma boa médica, uma biomédica, uma advogada que termina a faculdade, ela não sabe como que ela vai lidar com o empreendedorismo. Ela tem que ir na força, na fé, na garra e acreditar nela. Para ela fazer que aquela... Hoje, a empresa dela, a clínica dela se dê muito bem. Ali, o consultório dela, muitas vezes, né, o escritório de advogada, ela tem que ser uma empreendedora para que ela possa vender. Muita gente falando que vai dar errado. Exatamente, né? Isso. E na política é a mesma coisa, porque na política também não tem uma faculdade de política. Não tem. Não existe. Você vai para uma faculdade para você ser política. Não. Você tem que aprender isso. E muitas vezes é na garra, na coragem, no não, no você está ficando louca. Agora você vai inventar mais isso. Tipo, já não chega tudo que você está fazendo, ainda você vai largar do teu emprego, que está aqui fixo para fazer isso, né? Isso. Tipo, você vai largar do teu salário para correr atrás de um sonho. Exatamente. E é uma garantia que você não vai ganhar, e você sabe que você vai se incomodar, porque nós lá, elas, as nossas vereadoras, eles são os nossos funcionários. Sim. Né? E então, se tem mais uma exigência nossa para saber como que está fazendo, como que vocês estão, principalmente agora com as redes sociais. E isso aconteceu nessa eleição agora, né? E vi que muitas não conseguiram realmente se eleger, até mesmo por conta disso, porque não está mostrando um serviço, não está mostrando para que veio. Porque antigamente não tinha, como você falou, as redes sociais. Então, colocou lá a numeração de voto, conseguiu aprovar alguma lei, alguma coisa assim. Hoje não, hoje eu vou lá e vou saber quem é a pessoa, como que ela se comporta, até mesmo se ela saiu, bebeu, bateu o carro e teve né, agrediu ou falou mal com o policial, tratou o policial mal, como tivemos. Então, assim, você veja que hoje as redes sociais, elas estão ali também como um espião, né? E também a nosso favor. Sim, então, a rede social a gente tem que cuidar também com isso, assim, porque às vezes a gente cria um personagem dentro da rede social que nem sempre reflete quem as pessoas são. Exatamente. Quer dizer, a maioria das vezes não reflete. Não reflete. Né? Ele é uma parcela ali do que aquela pessoa quer mostrar para o mundo. Sim. Né? Assim como nas nossas próprias redes sociais. Né? Tem uma outra frase que eu gosto muito que fala assim, que você não pode comparar o palco de alguém com o picadeiro de alguém, né? Com o teu backstage, assim, né? Sim. Porque, assim, a hora que você está lá no palco brilhando é uma coisa, mas o quanto de corre que a gente já teve aqui atrás para chegar lá, ninguém vê. E a gente mesmo também não posta. Né? Então, a gente tem que cuidar com isso, assim, porque... Mas funciona. E as pessoas, sim, a gente... É um mecanismo do nosso próprio cérebro, assim, porque a gente não dá conta de todas as informações que a gente recebe no dia a dia. Sim. Então, como a gente não dá conta de receber tudo isso, o que a gente faz? A gente faz esses pré-julgamentos para facilitar o nosso dia a dia. Eu olho e falo assim, não, isso aqui são os estereótipos mesmo que a gente vai cadastrando e a gente vai colocando, né? Jung traz isso como arquétipos, né? Então, os arquétipos, eles são exatamente isso. A gente vai segmentando e vai colocando as pessoas em quadradinhos mesmo para facilitar o nosso entendimento de mundo. Sim. Né? Só que isso já vem enraizado, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo atitudes e coisas que nem sempre estão alinhadas com nossos valores, porque a gente traz essa carga que a gente já traz. Então, também entender um pouquinho disso, assim, de como a gente vai se posicionar e de qual é o arquétipo que eu estou desenvolvendo também na minha persona, na minha pessoa, na minha marca política, também faz sentido. Porque se eu começar, uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou aqui, uma hora eu estou aqui, às vezes você olha aquilo, você vê todo aquele perfil e fala, mas tem alguma coisa errada? Então. Sim. Nem a pessoa está se encontrando, como é que vai fazer algo para mim e por mim? Exatamente. Só que às vezes assim, não é que ela não está se encontrando, às vezes ela sabe muito bem o que ela é. Só que ela não se enquadra dentro de uma caixinha só. Só que quando a gente pensa que eu preciso comunicar para a massa e eu preciso ser uma pessoa pública, eu preciso formatar isso, porque senão acaba que eu vou passar uma mensagem que talvez eu não queira que as pessoas entendam, Exatamente sabe? Isso. E aí tem que tomar esse cuidado também, porque da mesma forma que a internet ela te dá muito ali, um alcance, te ajuda, te apoia, ela também pode ser aí uma aliada contra você. E aí você tem que tomar esse cuidado, porque senão você acaba encontrando aí muitas barreiras e aí é onde que fica muito mais complicado. Fica muito difícil, assim, muito difícil. A gente vê na política, é legal a gente pensar essa questão de arquétipos, assim, porque a gente tem alguns que são bem interessantes, são bem marcantes, né? Então, a gente tem, por exemplo, o arquétipo do pai,
O arquétipo do pai, o Lula, nessa última campanha, ele fez isso, né? Inclusive tinha o hashtag lá, pai tá on e tal, não sei o quê. Sim. Né? Então, que ele vinha o quê? Uma pessoa com um pouco mais de idade, que já mostrou que tinha capacidade antes, que chega assim, quase no sentido assim, deixa que eu cuido disso. Você sabe que eu sei fazer e tal, com sentido quase como um pai mesmo, né? Tipo, você se sente confiante disso. Então, e você vê que todo o discurso dele na última campanha foi redondinho em relação a isso. É verdade. Então você vê como o arquétipo ele encaixa. Sim. Né? Ele vem direitinho. A gente tem dando um outro exemplo, assim, a gente tem antes o homem do povo também, que é tipo o Zema, né, em Minas Gerais. Ele é o cara que daí ele corta o cabelo na barbearia ali, ele fala, né, com um jeito mais tal, fala com o outro, você vê ele mais de camiseta, andando, abraçando o pessoal e tal. Você vê que ele tem esse perfil mais de homem do povo e toda a imagem dele é construída em cima disso, sabe? Então você tem, por exemplo, o Renan Filho, né? Você vê que ele já é o que a gente chama de líder charmoso. Então você vê assim que ele tem essa proximidade com o público, mas tem um certo distanciamento também. Mostra um pouco de família, mas não demais, né? Ele tem tal, ele faz algumas brincadeiras, mas também não demais. É um pouco mais equilibrado, é sempre com um ar meio charmoso mesmo, assim, meio. Você fala, e tal. Então você olha assim, é um líder charmoso. Ele é carismático, muito carismático. Mas ele também não é tão próximo do povo quanto o homem do povo, por exemplo. E tem muitas pessoas que gostam, porque se veem na persona dele, como ele é. E nós temos mulheres também que são muito charmosas, que a gente fala, uau, eu já quero aquele terninho. E geralmente, as fotos, quando passa nas revistas, no Instagram, geralmente tem aquela mulher que você fala assim, eu quero você leva na costureira. Ou então você fala, olha, eu queria esse terninho aqui próximo ao que ela está usando. Essa camisa Gera também. Pertencimento. Gera pertencimento. Então, quando uma identidade dessa, um arquétipo desse é bem construído, ele gera pertencimento nas pessoas. Porque assim, tem pessoa que, não, eu quero alguém que lidere, que seja mais próximo. Mas tem gente que fala, não, eu entendo que um líder não pode ser tão próximo do povo assim. Então, não é ruim ele ter esse distanciamento. Quer dizer, vai depender do público com quem ele está falando. E tem um público dele que realmente se enquadra muito nele. Que a maioria dos empresários, eles são assim, eles são muito cativantes, eles são muito educados, mas eles são muito... Eu sou o CEO e aí eu tenho as pessoas, né, que estão ao meu redor, mas com uma certa ali equilíbrio, né? Tem uma frase que eu gosto muito também no mundo corporativo, fala assim, eu vou ouvir sua opinião, não quer dizer que eu vou acatá-la, né? Então... Nossa, perfeito, amei isso e vou usar para mim também. Já vamos usar. Já vamos usar. Eu vou ouvir sua opinião, é claro que eu vou, mas não quer dizer que eu vou acatar isso, porque a decisão é dele, né? A decisão sempre vai ser do CEO. Sim. Então, ele vai ouvir todo mundo, mas a decisão no final do dia, a caneta é dele. A última palavra é dele, né? Ele que vai escolher se vai ou não. E do líder charmoso é muito isso, mas ele traz esse espaço de ouvir, né? Sim. Porque muitas vezes quando você tem também o chefe, né? Aquela coisa, ele nem ouve. Então, quando você traz a pessoa que pelo menos ouve e acolhe, não necessariamente que é o ele líder, vai... né? O líder, ele já escuta mesmo todas ali, aí ele, no final ele vai fazer sentido, se aquilo faz sentido para ele, para a empresa dele, ou até mesmo ele, e depois ele diz, não, realmente isso aqui faz sentido, vou usar. Ou, exatamente. E não necessariamente ele vai acatar, né? Exatamente, ele vai acatar. Vai entender o que é melhor dentro do conhecimento que ele tem também, né? Sim. Porque às vezes as pessoas estão vendo partes, né? E normalmente quando você está numa posição, você está com uma visão um pouquinho mais acima. Nossa, então, perfeito. É importante. E daí a gente tem o último perfil de arquétipo, que é o arquétipo do Messias, do Salvador, que daí o melhor exemplo é o Bolsonaro em 2018, né? Que ele veio realmente com essa bandeira de salvar o Brasil, a gente vinha com Lava Jato, vinha com toda aquela história e tal. Vinha, né, de uma crescente da direita que precisava, ansiava por essa mudança, e ele veio como essa figura mesmo, essa persona de mudança, de salvação do país e, né, ganhou a eleição. Então, você vê, assim, esses arquétipos, eles são muito claros, assim. Então, você vê essa construção e se a gente pensa nisso, fica muito... Na hora que você desenha... Nossa, perfeito. E agora a gente vai ter esse olhar mais clínico, né? Esse olhar mais... Porque também eu vejo que não adianta só também hoje, Vivi, eu acho que você vai concordar comigo, que não adianta termos só as pessoas que realmente entendem da política. Elas precisam hoje também entender dessa questão até da internet na política. Sim, com certeza, porque está tudo muito rápido. Né? E a gente tem toda uma parte de gestão de crise também dentro da internet, né?
porque a gente precisa fazer um monitoramento constante Sim, de todos os temas, entender tudo que está sim. acontecendo o tempo todo, né? E daí a hora que a gente entender o que está acontecendo, também entender como agir, Sim. né? Muitas vezes, se eu responder muito rápido, ou se eu fizer alguma ação nesse sentido, às vezes eu vou trazer uma voz maior para uma coisa que já ia morrer meia hora depois. Então, Entendi. às vezes você tem que ter esse cuidado, né? Sim. Quando, como, onde falar, sabe? Então, entender se isso está criando as proporções, se essas proporções são grandes mesmo ou não. Porque às vezes a gente olha, esse é um grande problema, às vezes não é, né? E às vezes você fala assim, isso nem é nada, e de repente vira um negócio gigante. Então, tem que ter esse cuidado, esse monitoramento o tempo todo. O monitoramento tem que ser constante. Isso. Porque não adianta a gente ter só, que nem eu falo, os cientistas políticos, mas também estar alinhados, tanto eles quanto hoje também a agência, uma boa agência, para que possa, assim, e aquelas que não conseguem hoje pagar uma boa agência, mas que façam, então, procurem algo assim como você está lançando agora, que é essa questão, né, do livro, que é a questão da mentoria ali, saber como que vai funcionar, estar te acompanhando também nas redes sociais, para que venha cada vez mais entender sobre isso e falar, não, eu vou me lançar realmente a candidata, mas eu vou certinho, passo a passo e com os pezinhos no chão. Sim. Né? E que é muito importante. Hoje, assim, a maior parte do meio político acaba não trabalhando tanto com agência, né? Alguns têm, assim, mas daí para serviços específicos, como às vezes esse monitoramento, ou análise de dados e tal, mas acaba tendo daí um social media sempre muito próximo do porque pro vereador é bem mais tranquilo, né, do que para um prefeito, do que para um governador, do que né, eu acredito que também é isso, o vereador ele precisa, mas é mais tranquilo, porque é aquilo, ele tem que fazer o dia a dia, né? Sim. Ele tem que estar no meio do povo mesmo, falando, buscando. Perfeito. Porque o voto ali no boca a boca que ele consegue, muitas vezes, né? Então, isso aí também é muito importante. E é importante, né, ter essa base. Diga-me. Viviane, você falou sobre o curso, sobre o livro, mas você também tem a mentoria, né? Isso. E a mentoria ela é algo mais personalizada, individualizada, para aquela pessoa poder tirar ali as dúvidas com você. Como é que funciona? Isso, eu tenho 2 tipos de mentoria, né? A gente tem pelo e-mentor, que daí é realmente personalizada, você vai, contrata X horas e daí eu consigo fazer, e daí é totalmente... Tem algumas diretrizes, assim, né? Uns grandes hubs e tal, as áreas, mais ou menos assim, mas eu consigo tirar dúvidas específicas das pessoas daí, porque realmente é muito mais próximo. E tem a mentoria que vai ser lançada pelo Empoder Elas, que daí ela vai ser uma mentoria realmente com esses 3 temas que eu tinha comentado, né? A parte de campanha, essa preparação de campanha, que daí ela é um pouco mais abrangente, né? E a parte de comunicação digital e a parte de personalização de mensagem com automação e inteligência artificial. Tá? Então, ela vai trabalhar primeiro esses 3 pilares e daí a gente vai, né, sentindo muito isso. Mas é uma mentoria de 3 meses e a primeira turma começa em maio. É em grupo? Em grupo. Presencial, online? Ela vai ser online, ela vai ser ao vivo, né? Então, entra todo mundo na sala do Zoom e tal. E vão ter bolsas para mulheres carentes. Olha! Nossa, que bacana! A ideia é ter 10 bolsas gratuitas, então, né? Vai ter o perfil e tal. Sim. Mês que vem eu vou lançar certinho a mentoria em si. Então, no começo de abril, então vai ser o mês de abril todo, né? Essa parte de formação. Isso, a gente vai se falando, me coloca à sua disposição aqui para falar na rádio. Quero que você volte também, para a gente continuar falando mais sobre política também, essas coisas. Em abril, mês que vem já, né? O mês que vem. A gente pode voltar para falar da questão da mentoria dessas bolsas. Seria perfeito. Principalmente como essas mulheres se aplicarem. A gente posso passar todo o passo a passo, como se cadastrar, o que vai ser analisado. Vivi, muito bom. Mas basicamente vai ser um formulário, depois vai ter uma entrevista e análise de currículo, né? Então, essas mulheres carentes, elas podem fazer parte de comunidades que queiram ali saber mais para poder se entrar na... Pode, daí ela não vai ter o custo para participar do curso. Nossa, perfeito, Vivi. Nossa, viu só que coisa bacana? Sim. Isso é muito bom, né? E eu estava atrás dela, viu? Ela deu certo ali, achei ela no Instagram, viu? Só venha, conheça. Isso é muito bom, Vivi. Eu fico muito feliz com isso, porque acaba tendo um propósito também, né? Sim. Você veja só que o quanto você vem dentro do teu trabalho, tudo que você, teu conhecimento, você está querendo levar para mais mulheres. Eu só tenho a agradecer você, dizer que, como eu gosto, hoje faltou nossas plaquinhas aqui, Amanda, como eu gosto de falar realmente com mulheres reais, sabe? Mulher como você, que vem com uma trajetória linda, que veio buscando, que veio cada vez mais entendendo a dificuldade da mulher e tocar nesse ponto que realmente é a política hoje é uma das dores, porque a gente
quer chegar muitas mulheres querem chegar, mas não sabem como e não tem apoio. Sim. Não, então, falta muito apoio. Falta muito apoio ainda. E digo mais, mulheres, apoio das mulheres. Sim. Então, a gente precisa realmente fazer essa diferença, mudar um pouquinho e mostrar para elas. Até como eu digo, para as nossas jovens que estão aí, né, conhecer mais, entender e não achar que a política é só para homens ou então que para elas não são capazes. Eu não consigo, eu não vou. É verdade. E também, né, fica aí a dica que não é só para as mulheres 40, mas para as mulheres que querem entrar na política com 50, com 60, com 70 anos. Se tem uma vontade, vai atrás. Sim. E a gente precisa trabalhar desde do pertencimento mesmo, né? Concordo de que eu posso, plenamente, eu mereço, Vivi. eu posso estar aqui, esse é um lugar meu. Sim, né? sim. E isso envolve muitos medos. A gente, Sim. como mulher, a gente tem o medo de ficar sozinha, o medo de não conseguir, o medo de não ser suficiente, né? E isso serve para todas nós. Serve para todas nós. Então, a ideia, a partir do momento que a gente faz um curso, né, que é só para mulheres, que você vai estar ali, que é um ambiente mais acolhedor e que você vai poder trazer essas dores também, acaba que a gente chega numa profundidade diferente Sim. do que só um curso online ou um vídeo que eu vejo no YouTube, né? Nossa. Eu vou poder realmente trazer um pouco disso para me ajudar a entender quais são as minhas travas também. Sim. Né? Então, acho que é muito nesse sentido que a gente vem com essa missão, assim, de tentar destravar um pouquinho isso e conquistar esse espaço que é tão necessário, tão importante. Isso aí é um propósito mesmo. Parabéns. Eu queria que você deixasse agora, a gente já chegando aí no finalzinho já, eu queria que você deixasse as suas redes sociais para que mais mulheres acompanhem, você sigam, você conheçam ali e já vão ali se inscrever, já vão pedir o livro ali, entra ali no Instagram, já recebe. Eu não sei se eu vou, eu acho que eu vou lá buscar o meu. Aquele que você que lá não é um livro que você me mandou. Eu acho que é o livro PDF, já, né? Já me mandou o PDF. Sim, então eu já te mando, Amanda. Ai, ótimo. Pode distribuir. A ideia é essa mesmo, que ele chegue a um alcance maior número de pessoas possível. Já vou passar. A minha rede social é Viviane Bazo, né? A minha pessoal, Viviane Sim. BAZZO, com 2 Es. E a do Empoderelas é em.poder.elas. Isso mesmo. Né? Então, tô lá, eu que respondo normalmente, né, as perguntas, os directs. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa, ou já quiser mais informações sobre os cursos, sobre o livro, fiquem à vontade. O link do livro está disponível nas 2 redes, já no próprio bio. Então, é só entrar lá e já baixar. Perfeito. Tá? Ele está disponível até sábado, totalmente gratuito. Olha aí, mulherada, tá? Vamos buscar esse livro. livro. A partir de domingo ele começa a ser vendido a R$ 9,90. A ideia é que ele seja baratíssimo mesmo, a versão online. Muito legal isso. Mas aí ele tem por custo mesmo de a gente tem também, né, que cobrar sim, alguma coisa. Sim, é importante sim. a gente ter esse retorno e essa volta. Então, mas a ideia é que ele seja extremamente barato para que o maior número de pessoas alcance mesmo. Nossa, perfeito. O que a gente precisa é de volume de mulheres. Exatamente. E mulheres olhando e buscando essas informações. Parabéns pela sua iniciativa. Você faz parte de algum grupo, se você quiser falar, fica à vontade. Eu sei que você faz um, que eu também apoio, gosto muito. Inclusive, eu tenho a Larissa, que sempre está aqui comigo no programa. Eu tive na caminhada das mulheres laranja no final do ano, por esse grupo. Perfeito. E acho um grupo maravilhoso. E também acredito que elas virão para cá também, para a rádio, para a gente fazer um movimento das mulheres aqui. A gente está aí, como a Lari está na correria, mas ela vai vir para falar, mas vai trazer também ele. Então, não, perfeito. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil. Grupo Mulheres do Brasil. Ele é um grupo suprapartidário. Sim. Então, e ele trabalha muito essa ideia também de empoderamento feminino. Sim. E ele tem um comitê de políticas públicas onde a gente tem o Pula para 50. O Pula para 50 é um projeto que quer trazer exatamente 50% das mulheres, né, em espaços de poder. Perfeito. Então, é uma das vertentes também, uma das coisas que eu acredito muito, assim, que a gente precisa pular para 50. Não, com certeza. Vamos pular para 50 e depois para 100. Daí a gente não tem daí a gente não tem representatividade, né? Mas vamos fazer então 50-50, que tá bom, né? Exatamente. É que a gente fala assim, que a gente gosta de dar aquela ferroadinha, né? Para deixarem com medo da gente. Olha, se a gente chegar em 30, já vai ser um avanço muito grande, é verdade. Hoje, a gente, a maior parte das casas trabalham ali na faixa de 17% a 18%, né, de representatividade feminina, que é muito pouco. Então, se a gente chega em 30, é quase o dobro do que a gente tem hoje. Exatamente isso. Né? Então, assim, já seria um avanço tremendo para a nossa democracia. Sim. Porque enquanto a gente não tiver um espaço realmente representativo, a gente não tem uma democracia efetiva no país. Concordo plenamente com você, Vivi. Então, é mais embaixo mesmo. E a Vivi também, gente, eu já vou falar para você que ela também vai vir fazer aqui, ela vai estar comigo em alguns eventos nossos também aí,
das nossas mulheres para trazer realmente essa ideia da política. Vivi, acho que vai ser muito bacana e depois a gente vai conversar mais. Depois soltamos mais aí uns spoilerzinhos para o pessoal aí, mas já quero deixar aqui também a rádio, os nossos microfones e o programa Empreendendo com Elas à sua disposição quando você tiver algum evento, livro, o que você quiser, se você quiser vir, ou então, Jô, quero que coloque, fica à vontade, porque a ideia é essa, a ideia é a gente cada vez mais estar mais unida com mulheres dentro das suas possibilidades, dentro da sua área de trabalho. E obrigada por você ter aceitado estar aqui comigo hoje, nessa quarta-feira que começou a chover. Isso é bom também. Muito obrigada. Tenha um excelente dia e um restinho de semana. E, quando quiser, estamos à sua disposição. Obrigada, Ju. Eu queria agradecer a oportunidade de falar, né, com vocês aqui, trazer um pouquinho dessa minha história. E desse projeto que me enche o coração, assim mesmo, né? Me enche o coração quentinho, assim, falar sobre a questão do empoderamento feminino, principalmente na área da política. Acho que é uma parceria que está começando agora, a gente tem muita coisa. Sim. Vou dar o spoiler, a gente está montando uma cartilha já Isso junto. mesmo, pode dar o spoiler que a gente vai montar essa cartilha que já está aí, que vai ser a cartilha das mulheres na política, que eu acho que vai ser muito bacana. Isso. E vai ser algo que realmente vai fazer muita diferença para as nossas mulheres também. Então é isso. Obrigada, né, por todo esse acolhimento. Foi um prazer estar aqui com agradeço. vocês e fico à disposição também. Ai, que linda. Amanda, a gente tem uma aniversariante do dia que eu não posso esquecer, que é a mulher que hoje está aí me patrocinando com algumas roupas, que é a Eva do Albazar. Eva, muito obrigada por tudo. Um feliz aniversário, que Deus te abençoe, te ilumine você, essa mulher incrível que você é. Continue aí, né, nos apoiando sempre, e eu também apoiando você como mulher. Então, eu só tenho a agradecer você. Um beijo, fique com Deus e um feliz aniversário. Feliz aniversário, Eva. Feliz aniversário. Eva é realmente uma mulher maravilhosa. Isso mesmo. Beijo, beijo. E nós amanhã teremos algumas mulheres aqui. Uma convidada especial, que é a Simone Leal. A Simone Leal, nossa que vai consultora inaugurar de imagem. um quadro novo aqui com a gente, né, Ju? Sim, sim. Amanhã começa um quadro dela, de estilo com a Simone Leal. Com a Simone Leal, vai ser muito bacana. Que é mentora de imagem e estilo. Então, nessa quinta-feira, participem. Estaremos com Simone Leal. Beijo, beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.